Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Hebreus. Nessa ocasião estaremos tratando do capítulo 2. E antes de iniciarmos propriamente dito no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações que são muito importantes. Dentre elas, a importância de você compreender que o autor de Hebreus, capítulo a capítulo, ele vai sempre, no final de cada capítulo, introduzir o assunto que ele vai tratar no capítulo posterior. Então, como vimos no vídeo passado, nós tratamos do capítulo 1, e no final do capítulo 1 ele fez algumas menções referentes ao que ele trataria no capítulo 2. E agora nós vamos iniciar esse capítulo 2 com uma conjunção que o autor de Hebreus utiliza para linkar tudo aquilo que ele falou no capítulo 1 no capítulo 2. Então ele começa dizendo, portanto, irmãos. Né? É importante nós entendermos essa expressão que o autor de Hebreus está utilizando, porque ele sempre trará à mente e estará trazendo aos seus leitores a observação que deve ser feita sempre ao assunto anterior. Então ele começa nesse capítulo 2 tratando sobre uma temática das implicações práticas de compreender que Jesus é superior e infinitamente melhor do que os anjos. Ele é superior na revelação de Deus, uma vez que no passado Deus falou por meio dos profetas de muitas formas e de diversas maneiras. Em Cristo, a revelação final do nosso Senhor, em Cristo, ela é muito melhor. Então, ele começa a mostrar que Jesus é maior do que os anjos e porque Jesus também é criador, né? E aos anjos não foi dado esse papel de criação e nem de assentar-se à direita de Deus, conforme está estabelecido no Salmo 110. Então, o autor de Hebreus ele vai usar alguns textos que vai sempre nos trazer à memória a realidade de textos do Antigo Testamento que vai fundamentar no Novo Testamento as verdades que ele quer apresentar. Então, partindo desse pressuposto, ele começa a indagar. E você pode fazer essa leitura do capítulo 2 para compreender esses primeiros versículos, nos quais ele traz a consequência prática de um afastamento do caminho do Senhor. Então, a expressão-chave do autor de Hebreus nesse primeiro momento é: como escaparemos de tão grande salvação? Por isso, eu fiz algumas anotações nas quais eu vou estar seguindo para nos orientar quanto ao comentário desse capítulo 2 e a reflexão em nosso estudo, conforme a nossa escola bíblica, todas as sextas-feiras, nas quais você tem a oportunidade de assistir as aulas presenciais às 20 horas ou assistir os vídeos aqui em nosso canal do YouTube, tá bom? Então, qual é a primeira implicação? A primeira implicação que o autor de Hebreus coloca para nós é que o afastamento do caminho produz resultados desastrosos. O que ele quer nos mostrar é que o afastamento do caminho do Evangelho proposto pela revelação final em Cristo produz resultados desastrosos em nossas vidas. Em um segundo momento, o que o autor de Hebreus também quer nos mostrar é que é preciso ter fé na entrega do Evangelho. Olha só, ele diz que como escaparemos nós de tão grande salvação? Salvação essa que nos foi entregue primeiramente pelo Senhor e depois pelos seus discípulos, a liderança que o Senhor deixou estabelecida. Perceba que é comumente aceitável que o autor de Hebreus ele não estava presente na primeira geração de discípulos de Jesus. Por isso que ele diz que este evangelho, esta salvação, ela foi entregue através da revelação que começou dada pelo Senhor, no caso nosso Senhor Jesus Cristo, e foi repassado por meio dos discípulos. Ele seria um cristão de uma segunda geração de discípulos e que também tinha que ter fé para entender que Deus tinha inspirado homens para escrever a sua palavra, para trazer a sua revelação, e que Jesus é a revelação final e que a partir de Jesus a comunidade apostólica seria a revelação de Cristo, né? A revelação de tudo aquilo que ele fez. Então esta comunidade estaria escrevendo e relatando todos os atos e palavras do nosso Senhor Jesus. Então ele diz que é necessário ter fé para acreditar nisso, né? Na salvação que é entregue pela comunidade apostólica, a comunidade dos discípulos, dos primeiros discípulos, né? E que esse evangelho foi entregue, foi dado pelo Senhor, ele faz uma conexão. Outro fator importante que ele vai mostrar para nós nesse estudo é que o evangelho é maior que a revelação do Antigo Testamento. Por que ele está falando isso?
Porque ele está trazendo a questão do castigo. Então ele vai mostrar que no Antigo Testamento houve uma justa punição pelos erros daquelas pessoas que desconsideraram, que tiveram um coração incrédulo e endurecido, conforme nós vamos enxergar mais claramente nos próximos capítulos, para com o Evangelho. Então, quando ele diz para nós que como escaparemos nós de tão grande salvação e que haverá sobre nós que temos o Evangelho uma justa punição maior do que a do Antigo Testamento, ele naturalmente nos mostra que o Evangelho é maior que o Antigo Testamento, que a revelação do Evangelho é maior dado a sua punibilidade, que é maior do que foi a punição no Antigo Testamento. Esse é um fator muito importante pelo qual nós devemos perceber a grandeza e a superioridade da revelação em Cristo juntamente com a punição dos erros, tá? É importante analisarmos esse quesito e estarmos sempre refletindo nessas verdades que o autor de Hebreus está apresentando para nós. Interessante notar também, irmãos, que se o assunto nesse texto é sobre salvação, talvez você possa estar se perguntando, mas onde foi que no capítulo 1 ele falou sobre salvação? Vale salientar e lembrar que ele informa que Jesus foi feito maior do que os anjos e que Jesus tem um nome que é maior do que o nome dos anjos e que, havendo completado a obra de purificação, assentou-se à destra de Deus. É importante analisarmos também que quando ele fala da criação, ele fala dos anjos e do serviço, ele já começa a introduzir os aspectos de salvação no primeiro capítulo. Então aqui no capítulo 2, quando ele elenca a salvação, ele traz agora uma segunda temática que nós percebemos dentro deste capítulo, que é a preocupação do caminho que o Filho percorreu para proporcionar a todos aqueles que acreditam nele a possibilidade da salvação. Então a primeira coisa que nós devemos analisar também nesse quesito do capítulo 2 é que a mensagem do Filho é sobre salvação. O Filho precisou percorrer um caminho de sofrimento e de morte. Era necessário que o Filho se submetesse em meu e em seu lugar para que nós pudéssemos colher dos frutos da sua grande vitória conquistada na cruz do Calvário. Vale salientar que ele ainda não deu nome, né? Não disse quem é esse filho, mas posteriormente ele vai dizer quem é o filho, tá bom? Outro fator importante é que ele tinha que ser feito um pouco menor que os anjos, e essa expressão de ser feito um pouco menor que os anjos está amparada no Salmo 8, do versículo 4 ao 6, ok? Que apresenta a possibilidade de aperfeiçoamento da personagem que o Salmo está descrevendo. Então, coadunando com a pessoa de Jesus, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, não que ele seja inferior aos anjos, ok? É importante nós percebermos acerca disso. Mas a expressão feito um pouco menor do que os anjos tem a ver com o sofrimento que ele tinha que enfrentar, porque ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou. Na perspectiva de ter sido feito um pouco menor do que os anjos, é na predisposição de sofrer e passar por todo o processo salvífico de sofrimento e assim apresentar a mim e a você as benesses da salvação que somente foi possível mediante o seu sofrimento, tá? O Filho precisou compartilhar nossa humanidade para que pudéssemos compartilhar a sua glória. Está dentro dessa perspectiva de ser feito menor do que os anjos. Ou seja, é o aspecto da humanidade que Jesus traz sobre sua vida, né? Gosto muito de lembrar das expressões do profeta Ezequiel, que sempre o Senhor a utilizar e que vai ser corroborada no Novo Testamento a expressão Filho do Homem, e atesta isso para a humanidade de Jesus. O fato de Jesus ter sido feito um pouco menor do que os anjos é a nossa humanidade, que ele aceitou ser encarnado no ventre de Maria e se submeter aos mesmos processos que nós, como humanos, nos submetemos, de nascer e passar por todas as experiências da humanidade. E assim foi Jesus, com a única ressalva: sem pecado. Então, nesse processo, Jesus ele compartilha a nossa humanidade
para que nós pudéssemos compartilhar da glória dele, da possibilidade de refletir a glória dele em nossas vidas. Em primeiro aspecto, na salvação, entendendo que nesse momento a mensagem do autor de Hebreus é sobre salvação, e posteriormente em todas as áreas da nossa vida, aqui fazendo uma correlação, ou melhor, uma aplicação com o texto de Efésios, né, capítulo 1, versículo 3, que diz que ele conquistou por nós todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, né? Bênçãos essas espirituais, ok? Como esse capítulo 2 ele é recheado de temas e que nós podemos aqui gastar muito tempo só tratando das temáticas que o capítulo 2 apresenta para nós, eu gostaria de lembrar para vocês que o autor de Hebreus agora, a partir do verso 9 do capítulo 2, ele passa a mostrar quem é esse filho que é criador, que é maior do que todos os anjos, ok? Esse filho, ele dá um nome, tendo sido feito um pouco menor que os anjos, a saber, Jesus Cristo, ok? Ele dá o nome de Jesus. Então, o Filho agora é revelado. O Filho é Jesus. E, sendo Jesus, ele apresenta para nós todas essas perspectivas da salvação, conforme nós acabamos de falar. Mas não para por aí. O autor de Hebreus apresenta para nós agora também algo que é importantíssimo nesse capítulo 2, que é o surgimento do novo reino, atrelado à pessoa do Filho. Então, Cristo, no caso aqui, Jesus Cristo, ele é entronizado à destra de Deus para liderar um novo reino. O autor, ele usa o aspecto da diferença de Cristo para com os anjos para mostrar que ele inaugurou o mundo que estava por vir para todos nós, liderando um novo caminho, liderando um grupo, liderando pessoas que estão sendo conduzidos à glória. Esta é a expressão que o autor de Hebreus utiliza para mostrar que Cristo está inaugurando algo novo para nós. E ele faz isso conduzindo muitos filhos à glória. Essa é uma das expressões sacerdotais que está presente no capítulo 12. Que de fato Cristo conduz as pessoas à glória, né? Cristo está nos levando a um outro lugar, a uma outra possibilidade. Na realidade, ele está nos fazendo voltar à casa do Pai, né? De onde nós trabalhamos numa teologia bíblica a compreensão da Imago Dei, a imagem de Deus, que por causa do pecado ela foi significativamente diminuída, não apagada ou extinta totalmente, mas significativamente diminuída. Então, em Cristo, nós estamos paulatinamente recuperando a imagem de Deus e estamos paulatinamente vivendo para a glória de Deus, aprendendo cada dia mais. Então, esse é o processo de onde o pecado, usando a linguagem paulina, foi efetuando um desastre, a graça em Cristo ela foi superabundando e está nos conduzindo novamente à glória, à vivência e à realidade de um novo reino, de uma nova perspectiva de vida, agora redimido no Senhor. O autor ele nos mostra que sem a morte do Filho, Jesus, não há esperança. Sem que Jesus tivesse morrido, não haveria esperança de viver algo novo, de uma nova possibilidade. Por isso que ele descreve nesse momento que nós acabamos de ler, que ele devia passar por todo sofrimento, convinha que este que é maior que os anjos, tivesse todos os inimigos debaixo dos seus pés, na reta final, no projeto final, na conclusão de todas as coisas, mas que antes disso ele suportasse todo o sofrimento que era para ter sido meu e seu. Então, por causa disso, é por causa da morte de Jesus, e essa é uma temática que conecta todas as escrituras sagradas, que sem a morte de Jesus não há benefício algum para nós. Sem a morte de Jesus não nos apropriamos da maior benevolência que ele nos deu na cruz do Calvário, que foi ter o nosso relacionamento com o Senhor, o Deus Pai, novamente reatado. Uma possibilidade de adorar nosso Senhor, de louvar, de falar e de estar perto dele. Então ele vai nos mostrar que além de todos esses aspectos que nós acabamos de refletir, Jesus é o cabeça de um grande grupo de pessoas destinado à sua glória. Isso está presente no verso 10 ao verso 13, quando ele continua dizendo, ele conduz muitas pessoas à sua glória. Uma outra verdade que ele nos mostra é que Jesus, ele foi aperfeiçoado.
A expressão grega que o autor de Hebreus usa nos faz entender que ele, por todo o sofrimento, ele foi aperfeiçoado. Não que Jesus fosse pecador e houvesse alguma ausência nele, mas isso faz parte do processo dele compartilhar da nossa humanidade. Então, por isso, uma vez que ele compartilhou da nossa humanidade, ele agora está sendo aperfeiçoado, ele se tornou perfeito para a condição de Salvador, para a condição de representante, de mediador e de sacerdote. Ele se tornou perfeito. Então, isso é sempre bom nós lembrarmos, e essa é a alegria que o autor de Hebreus está transmitindo para a sua comunidade e para todos nós que estamos em Cristo e que estamos ouvindo essa verdade revelada nas Escrituras Sagradas hoje, que é justamente a morte de Cristo que vincula todas as bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Sem a morte de Cristo, não é possível nenhuma benesse da cruz, não é possível nenhuma bênção dos céus. E o que é impressionante que o autor de Hebreus continua nos mostrando é que a fé é o que vincula e une a família de Cristo. Nós somos unidos pela fé, nós somos unidos pelo fato de acreditar que Ele fez isso por nós. Então, um texto que o autor de Hebreus está tratando, quando ele começa a abordar esses aspectos da fé, que vincula a família de Cristo, um texto que está por trás dessa expressão é Isaías capítulo 8, versículo 16 ao 18, a qual eu convido você a fazer a leitura, tal qual o capítulo 2. Lembrando que nós não estamos lendo nenhuma passagem, apenas estamos fazendo o comentário e a parte da leitura é a sua responsabilidade de ler e fazer as análises diante dos comentários que nós estamos tratando acerca deste livro, tá bom? E então, essa união, a fé que vincula a união com Cristo, conforme o texto de Isaías, nos mostra a família que está presente em Cristo, preparado para um novo reino. Uma outra verdade, dentro de toda essa temática do capítulo 2, é que o propósito da encarnação de Jesus é o seu sofrimento, e atrelado ao seu sofrimento que nos proporciona a salvação, está a destruição do diabo. É importante salientarmos que o diabo ele não será aniquilado. A expressão destruição aqui é a destruição do seu poder, a destruição da sua atuação. Não é a destruição do diabo. Lembrando mais uma vez que ele não pode ser destruído por um princípio lógico. O princípio lógico pelo qual Satanás não pode ser destruído é porque o Senhor não mente em sua palavra e as Escrituras nos afirmam que ao diabo e a todos os anjos que o seguirem, as pessoas que de forma incrédula para com a palavra de Deus o seguirem, estará destinado a eles uma morte eterna na qual eles passarão a eternidade em sofrimento, uma eternidade numa ausência de Deus e sofrendo constantemente. Então, por isso, eles não podem morrer. Pelo princípio lógico de que se ele morrer não haverá justa punição pelo seu erro, porque, segundo as Escrituras, a justa punição pelos seus erros é a morte eterna, constantemente o sofrimento e as dores preparados para eles, conforme João fala em Apocalipse. Ok? E como falamos que o propósito da morte de Jesus é o sofrimento e a destruição do diabo, eu gostaria de lembrar vocês de Gênesis 3,15, que nos fala sobre o nascimento de uma criança, de uma pessoa, de um homem que viria do ventre da mulher, da descendência da mulher. E eu gosto muito dessa terminologia porque é o único momento nas Escrituras que aparece essa expressão descendência da mulher, que é no proto-evangelho em Gênesis 3,15. Onde nós percebemos o surgimento do Evangelho antes do Evangelho existir, propriamente dito. Então ali nos mostra uma sentença anunciada em que Satanás seria destruído, porque este que nasceria do ventre da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então está atrelado o cumprimento dessa profecia na morte de Jesus, porque Jesus ele é uma morte por meio do sofrimento, além de o capacitar e o aperfeiçoar para a obra salvífica, é também, segundo uma promessa, é o cumprimento de uma promessa que foi dada lá em Gênesis 3,15.
mas ao mesmo tempo há a destruição do diabo, onde Jesus pisa na sua cabeça, que é na cruz do Calvário, definitivamente, e que será evidenciado para nós visivelmente na segunda vinda de Jesus, quando for executado o juízo final. Ok? Esses são, então, alguns comentários temáticos que existem para nós. E, além disso, já fechando o capítulo, nós temos a informação do autor de Hebreus que o propósito da morte de Jesus é socorrer os membros da aliança. E aí é interessante porque ele diz, ele não socorre anjos, mas ele socorre os que são da descendência de Abraão. E aí é importante nós detalharmos algo especificamente aqui nesse texto. É que ele não veio para salvar anjos, ele veio especificamente nesse texto para salvar a descendência de Abraão. E quando nós falamos de descendência de Abraão, nós não estamos falando de israelita, de sangue, numa linhagem de uma raça que vem ao longo do tempo sendo difundida por meio do sangue. Mas ele está falando de uma perspectiva de fé. Porque o sofrimento e a morte de Jesus que está atrelado à fé, ela vem para resgatar os membros da aliança, ou seja, todos aqueles que creem no Deus de Abraão. E conforme diz Paulo no livro de Gálatas, conforme Paulo fala no livro de Romanos, que o verdadeiro israelita é aquele que crê no Deus que Abraão cria. Então, a salvação, o resgate, não está circunscrito apenas à nação de Israel, mas perceba que está circunscrito a todos aqueles que creem no nome de Jesus, a todos aqueles que se apropriam pela fé, estando vinculados à família de Cristo, conforme falamos anteriormente. Por isso, o autor de Hebreus, ele termina este capítulo falando justamente de uma identificação familiar. Ele nos chama a compreender que o único que nos conhece por inteiro e que é capaz de condoer-se das nossas fraquezas, das nossas dores, dos nossos problemas, é Jesus. Ainda que tenhamos pessoas amáveis, pessoas que estão à nossa volta, familiares, amigos, o único que vai nos entender perfeitamente é Jesus. E ele é o único que pode, de fato, nos socorrer de todas as aflições. É por isso que o autor de Hebreus diz que ele é o único que pode nos socorrer, porque ele sentiu tudo que eu e você sentimos. A expressão do autor de Hebreus aqui é nos chamar a atenção para mostrar que Jesus experimentou todas as dores, todas as lutas possíveis que eu e você possamos experimentar nesta terra. Não existe nenhuma experiência, por mais profunda que seja, que eu e você tenhamos, na qual Jesus não tenha sentido em uma intensidade máxima. Então Jesus, ele sofreu todas as nossas dores. Isso é um alívio, isso é uma alegria, isso provoca em nós uma esperança, isso provoca em nós uma vontade de permanecer firme, isso provoca em nós uma certeza de que o Deus que fala, que revela a sua vontade, que revela-se especialmente e de forma superior em Jesus Cristo, e comunica isso por meio da comunidade apostólica e os discípulos do primeiro século, esse Deus é o Deus que se preocupa comigo e com você. Meus irmãos, meus queridos, não tem coisa melhor do que nós observarmos no estudo da palavra de Deus, um Deus que se importa comigo e com você. Por isso eu convido você a continuar a sua reflexão no livro de Hebreus. Aqui está o capítulo 2, que nós fizemos um breve comentário acerca dele, e que eu e você possamos avançar no entendimento desta palavra e, estudo após estudo, crescermos no conhecimento das Escrituras Sagradas, e que esta palavra possa aplicar-se ao nosso coração e transformar a nossa história, transformar a nossa realidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa aula possa suprir a sua ausência na sexta-feira da Escola Bíblica. E a você, nosso amigo, que não está indo na Escola Bíblica aqui do Betel Brasileiro no Guará, fica aqui o meu agradecimento e eu espero que essa aula possa contribuir para o seu crescimento na fé. Não esqueça de se inscrever em nossa página, ou melhor, em nosso canal, aqui no YouTube, pois aqui você, toda vez que nós inserirmos um vídeo novo, você vai ter ciência, a partir do momento que você se inscreve, toca lá no sininho,
e assim todo vídeo novo você passa a ficar sabendo e pode crescer conosco e fazer seus comentários também de acordo com o texto a texto que nós vamos tratando, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo capítulo.